Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Cenário em Vídeo. 11 horas com 23 minutos, dia 22 de setembro de 2020. Uma manhã nublada, 16 graus aqui em São Paulo. A primavera começando tímida, em alguns locais até garoando, né, da Grande São Paulo. E vamos em frente. Desejo um pregão excelente a todos vocês que me ouvem. Peço o seu like, compartilhe o vídeo. Na descrição dos vídeos tem o nosso canal gratuito no Telegram, tem o Instagram. Entre lá na nossa página, curta, siga. Tem o Facebook, o site onde você pode logo na home assinar o Informe Cenário. E o link do Seja Bem-vindo à Bolsa, um treinamento com qualidade digital de som e imagem. Mais de 40 mil pessoas já assistiram. Pode ser a sua porta de entrada para a Bolsa de Valores, iniciando a sua trajetória com o pé direito. Caríssimos, vamos falar aqui de índices internacionais primeiramente e também do petróleo. Nós temos aí o futuro do WTI na tela. Houve uma correção até as médias, o petróleo está segurando entre a média de 5,21. Eu não compraria petróleo nesse momento, caso eu operasse agora. Para quem está comprado, lembra que eu comentei do stop abaixo da mínima do dia anterior? Então estopou ontem a 40,86 e agora é esperar uma nova oportunidade na minha visão. A gente tem o Brent com um cenário parecido, o stop para quem comprou aqui nessa formação de fundo, ele ocorreu na perda de 42,56. Né? Eu acho que está mais para aquela história da correção na parte baixa para continuar em queda. A não ser que tenha algo muito novo aí no ar. A seguir nós temos a Bolsa da China, que tem uma inclinação de baixa. Ela nem mesmo tocou uma possível LTB aqui. Ela nem teve força para fazer essa movimentação de toque da LTB. Já entrou um candle, nem fechou o gap aqui em cima também. Aqui o gap acho que está aberto, né? 3374. Aí a máxima 3368 está. Fechou abaixo das médias, né? E a tendência é testar esse fundo aqui aos 3.249, provavelmente o 3.220. Para quem gosta mesmo de acompanhar a Bolsa da China, eu acho que faz sentido traçar uma LTA curta, né? Conectando os fundos recentes, e pode ser até uma boa referência. Né, a perda dessa LTA, quem sabe, pode acelerar uma queda dentro de uns 2 ou 3 dias até a região de 3.175, que seria o meu alvo se eu tivesse vendido na Bolsa de Xangai. Hoje eu estou tomando um energético aqui, é o Monster Energy Ultraviolet. Esse energético ele é grande pra caramba, acho que tem o dobro do Red Bull tradicional, quase 473 ml. Esse violeta ou a pessoa adora ou ela odeia. Eu gosto, eu acho bom. Meu filho que adora energéticos. Ele tem uma rotina pesada, trabalha no Ministério Público, estudante de Direito, faz inglês, tá? Agora quer comprar o primeiro carro, aí eu estou participando dessa etapa com ele, é bacana. Caríssimos e caríssimas, nós temos aqui a Bolsa de Paris. Só que o primeiro carro do meu filho acho que vai ser um carro mais tranquilo. Assim, o meu primeiro carro foi um Opala, quando eu tinha 18 anos. Um Opala Commodoro branco, com rodas pretas, insulfilme quando não podia. Eu sou todo certinho, sou disciplinado, sou sério, mas eu já fui rebelde um dia também. Né? E tinha 2 escorpiões, um de cada lado, nesse meu carro. Era super bem cuidado, impecável. E eu tive, quando eu fazia colégio técnico ainda, no meu último semestre, todo mundo comentava, era um negócio legal. Era super bem cuidado, eu polia, lavava o carro. Era um barato. Né? E só depois eu fui descobrir que todo Opala assovia quando você passa de 120. Né? E a história do saco de cimento no porta-malas é verdade. Eu nunca coloquei, mas tem que saber dirigir, porque ele parece um jacaré. Eu falei do rabo do jacaré, né? Acho que eu falei no Telegram agora. Eu também tenho história.
Ok, então foi meu primeiro carro. Ele era branco com rodas pretas. Ok? Meu filho, espero que seja um carro 1.0, mais tranquilo. Vamos ver. Caríssimos, nós temos uma LTA mais curta que foi perdida, né? E nós temos a perda dessa importante região de 4.839, enquanto abaixo eu entendo que a venda está no comando, e buscou o ponto que nós havíamos comentado desde aqui de cima, que é a mínima do dia 3 de agosto a 4.763. Agora é aquela história, será uma correção na parte baixa do Marubozu? Parece que sim, né? Se trabalhar na parte baixa, provavelmente esse suporte vai ser perdido, 4.763, e vai buscar o 4.691, que seria até natural, foi da onde saiu aqui a LTA. Muitas vezes faz esse movimento de fato, mas não hoje, né? Ao longo dos próximos dias. Daí nós teremos aqui o índice DAX. No índice DAX, a gente pode considerar um triângulo simétrico? Pode, se a gente considerar só esse último fundo, essa porção. Ele veio num suporte importante, 12.633. Né, tá trabalhando um pouco acima. A perda desse ponto em fechamento, novamente, na minha visão, projeta teste de 12.250, que é da onde surge aqui a LTA, se você considerar um triângulo, enfim. Seria o caminho mais natural, mas para os próximos dias, não para hoje, né? A não ser que anule o Marubozu, aquela coisa toda. A Bolsa de Londres fez um movimento de fácil identificação, uma simetria em A, veio aqui na base, né? E vamos ver se anula esse Marubozu, se penetra pelo menos a metade, ou se trabalha na parte baixa. Tem mais um tempo ainda de pregão, a gente avalia como é que vai ser esse fechamento. Aí temos a seguir o índice Nasdaq, aqui na tela de tecnologia. Ele tem um zigue-zague descendente, mas ainda não passa uma confiança, digamos, na venda. Claro, duas batidas na média de 21, respeitando essa média, é algo notável. Mas percebam, está acima deste fundo e deste fundo. Então, existe uma briga ferrenha ainda, a compra não se entrega facilmente nesse caso. Né? Existe uma memória compradora muito forte, um desejo de se investir em empresas americanas. Já o Dow Jones, ele tem uma situação mais favorável à venda. Por quê? Eu vou falar sobre algumas situações. Primeiro, que dá para imaginar aqui um ombro, cabeça, ombro. Onde está a neckline? Região aqui de 27.440, 27.450. Está abaixo da neckline, as médias estão cruzadas para baixo, está abaixo de uma LTA. Então é uma situação naturalmente que é mais inclinada para venda. Aí nós temos o S&P, indiscutivelmente abaixo da LTA, né? Tocou essa região, ela atuou como resistência. Marcou um fundo, novamente atuou como resistência, poderia ser até um fundo duplo aqui. E se a gente entender também como um ombro, cabeça, ombro, enfim, ou indiscutivelmente um pivô de baixa, né, acionado a 3.310, está abaixo da cabeça do pivô, inclusive a máxima foi por aqui, então uma situação mais favorável à venda. Aí temos o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela reage timidamente hoje. Né, ontem chegou a tocar 28,58, a gente tem um alvo a 28 dólares com 8 centavos, acho que ainda é possível, abaixo da LTA. O gap nem foi preenchido. Quando o mercado começa a reagir, o gap ele permanece aberto e tal, é um sinal de timidez da ponta compradora, na minha visão. Interpreto dessa forma. Aí nós temos o VIX. O índice do medo, Volatility Index, ele fez um movimento de fundo arredondado. Está volátil, mas ainda está acima das médias. É dessa forma que eu vejo. Aí nós temos o DXY, né, o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente N e o euro, demonstrando força. O DXY ele tem uma volatilidade contida, de fato. 93,66 é o ponto, está acima, e a última resistência é importante, 93,91. Se rompeu 93,91, não tem resistência aqui, né? Então, pode ter um amplo espaço para andar, lembrando que
rompimento de 93,66, acionou um pivô de alta. Perfeito, e aqui o que a gente costuma estudar no TradingView, faltou o Ibovespa em dólares, né? O Ibovespa em dólares, ele bateu numa região de resistência inúmeras vezes aqui, veio para a base, aí está trabalhando na parte baixa, mas ainda não fica claro se ele vai buscar a região aqui de 17 mil dólares, 17.110, 17.111, mas aparentemente sim. Certo? Então vamos aqui para os ativos fixos, começando pelo DI. Os juros estão em queda, eles ofereceram um movimento de compra muito raro, né? Uma simetria em V que eu falei inclusive na aula dos 95 mil pontos. Teve uma Borobuzu, não chegou a ser uma tempestade à vista ontem, mas foi quase isso. E agora é aquela história de aproximação entre preço e média. Nós temos uma região extrema aqui a 6.200, né, uma região candidata a um teste, de repente. Eu não vejo uma situação... Aqui foi uma compra clara, né, para realização de lucros na explosão, mas agora eu não vejo oportunidade imperdível, algo que seja tão claro quanto a água assim no DI. Houve, mas agora eu não enxergo desta maneira. Aí nós temos aqui o IFNC, né, que nos leva a crer, né, está testando 9.500 como resistência, que vai testar a parte baixa aqui, arrefeceu já, testou a média de 5 e nós temos uma sombra superior. Temos BBS3, deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Tem. Pessoal, amanhã, às 19 horas, a gente vai ter uma aula, né, colocando em dia esse desafio dos 95 mil pontos. Vai ser 19 horas, aberto no YouTube. A gente vai mandar um e-mail hoje, avisando, tudo formalizando, e amanhã vai um lembrete, uns 10 minutos antes. Então, me encontre amanhã ao vivo no YouTube para um bate-papo sobre os 95 mil pontos. Pô, vai bater nos 95, vai mudar o alvo, vai realizar, continua com a posição, explicar as motivações, cenário macro. Amanhã, 19 horas, vai ter essa aula ao vivo. O caso de Banco do Brasil bateu no fundo anterior, 31,78, 31,80. A venda mostrou pressão aqui, formou uma sombra superior, apesar da alta intraday. A mesma leitura que nós temos aqui em Bradesco, né? Só que a média de 5 fez esse papel de resistência. Aí em YouTube algo parecido, né? Veio nesse ponto aqui, né? No 23 com 32, média de 5 também tem sombra superior. Ok? Algo bem parecido com Santander, veio na região da bagunça aqui, ó. Você pega as extremidades, 27,81, a máxima de hoje, 27,84. Então ele veio nessa região da bagunça aqui, aqui que está a briga. É um teste do fundo anterior. E Ambev está trabalhando em torno da média de 21, perdeu volatilidade, o trade da venda ocorreu, depois a guerrilha na compra e agora o ativo não está, na minha visão, tão interessante. Aí nós temos B3, SA3 aqui no semanal testando a média de 21, que era algo que nós já esperávamos, e no diário temos um canal de baixa, o ativo tentando reagir, batendo na média ali de 5 períodos. Perfeito? Vou falar do IVVB11, ontem eu acabei não falando, que é o S&P, né? A gente está fazendo a share do S&P. Lembrando que é inversamente proporcional ao dólar, né? Então você tem que ver o que está acontecendo com o dólar e no S&P também. Não é a cotação do S&P embutida, pura e simplesmente. Está numa região de enrosco entre um fundo aqui no 190,36, a LTA é a média de 5. Não está tão interessante no momento. Penso que essa LTA nem faz sentido manter no momento, ela mais atrapalha do que ajuda na leitura. É uma movimentação com orientação de baixa por enquanto, salvo se romper, por exemplo, essa LTB. Aí haveria algo novo. Boa liquidez no IVVB11. Aí falemos então do dólar, né?
O dólar fez um movimento muito forte. Agora está buscando as médias. Eu acho que o toque das médias pode até gerar alguma coisa interessante na ponta compradora. No 30 minutos houve um rompimento falso do 5389, uma pinça de fundo. Acho que está mais para compra nesse momento, observando pelo intraday, para um giro, alguma coisa nesse sentido. Nós temos o BOVA11, um movimento parecido com os bancos, né? Qual que é o fundo anterior? 94,05, a máxima de hoje 94,05. Por enquanto a venda está protegendo a região. Então esse gap mantém-se aberto. Correto? A gente vai ver, naturalmente, não tem o gap, porque o Ibov ele vai abrindo aos poucos, conforme ocorre o leilão, mas também um teste 97,760, a máxima foi 97,684, quase colada aqui, sombra superior, continua fora da banda. E antes da gente falar do mini índice, eu vou começar a fazer todos os dias mais um ativo de bancos que é Itaúsa. Vai virar ativo fixo, tá? ITSA4. Itaúsa, eu tô líquido, todo mundo sabe, a gente vem muito bem na carteira. Desde o crash de março, a gente não errou um trade em nada. A gente acertou tudo que a gente fala aqui no YouTube, que às vezes a gente nem opera, como petróleo, Bitcoin. Nós acertamos dezenas de operações com ações, de abril para cá, abril, maio, junho, julho... Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, quase 6 meses aí de acertos contínuos. A gente conseguiu pegar alta, conseguiu pegar esse movimento de baixa, e todas as ações que a gente operou, a gente acertou. E qual que é a nossa ideia agora? A gente realizou lucro, né, quando começou a queda, para montar uma carteira robusta, e a gente está fazendo caixa no índice para reforçar o nosso caixa. O que é que eu falo para o aluno? Você tem, por exemplo, X. O lucro que entra do índice, às vezes o camarada quer pegar, quer trocar um carro, fazer alguma coisa, pode até pegar uma parte, mas poxa, deixa lá para a gente montar uma carteira robusta. Então eu vou montar uma carteira aqui e uma carteira internacional. Itaúsa, é claro que eu não vou falar a carteira aqui que ela é exclusiva do grupo, mas Itaúsa é uma das empresas que estão no meu radar, é uma das minhas favoritas do setor bancário. Ela está em tendência de queda, isso é inconteste, né? Ela veio de R$11, ela está 9. Se aproximando de um suporte, por exemplo, é uma ação que se ela for espremida pela venda e ela cair mais do que já está, ela fica interessante na minha visão, né? Então está se aproximando de um suporte, um ativo que me agrada também, falando do setor bancário, é Banco do Estado do Rio Grande do Sul, tem múltiplos interessantes na minha leitura, porque para quem não sabe eu utilizo análise técnica, fundamentalista e leitura de fluxo, mas não o fluxo do scalp, pessoal. O fluxo, eu utilizo uma leitura inteligente do fluxo cambial, posição de estrangeiros no dólar, no índice futuro, como é que eles estão trabalhando no mercado à vista. E Banco do Estado do Rio Grande do Sul, desde aqui de cima a gente traçou esse canal. Tá vendo como ela respeita? Ó? Ela bateu em 5 sessões, 4 vezes na parte alta, veio na parte baixa. Tem um gap aqui embaixo, para fechar, quer dizer, é um ativo que me interessa também. Ah, professor, mas ela negocia um volume reduzido por dia, good enough. Uma empresa para mim que negocia 2, 3 milhões, para mim já está ok. Então, por exemplo, é um banco que me interessa. Um banco, por exemplo, interessante, mas esse nem tanto. A gente já colocou em carteira, deu lucro, mas deu trabalho. BMG, né? Esse já tem um volume um pouco mais reduzido, perdeu uma LTA. Lembra que eu comentei da simetria em A, que traria o preço aqui para 4,98? Cumpriu, né? Mas Itaúsa e Banco do Estado do Rio Grande do Sul são as minhas prediletas, além de BPAC. Né? BPAC é uma ação que trouxe um dos maiores resultados que a gente teve aí nas últimas imersões. Nós pegamos praticamente no olho da mosca. Só que ele não caiu o suficiente. Eu gostaria de ver BPAC, por exemplo, a 55, 60 reais. Muito difícil, né? Mas se ocorrer, me interessa. Então, quando você está para montar a carteira, já tem que ter mais ou menos a tua ideia de os ativos que estão no radar.
para que você possa estudá-los, ver a movimentação, observar os players. Às vezes, quando eu estou com um ativo, eu olho o livro de ofertas para ver a movimentação, às vezes o Times and Trades. Então, eu estou com uma expectativa muito boa para a próxima carteira. Acho que vai ser uma carteira bacana. Em breve, o mercado caindo um pouco mais, a gente deve começar a formar. Mas isso é exclusivo do grupo. Quem quiser entrar no grupo tem que fazer a imersão primeiro, entra no grupo depois. Ok? Eu vou tentar de tudo para fazer uma imersão ainda em 2020, mas eu não posso garantir. E pessoal, falando do mini índice, para a gente finalizar, mais tarde vai ter o radar. O que ele fez? Né? A gente tem o desafio com o alvo nos 95 mil pontos, mas o alvo mesmo é 94.660. É que eu não posso falar, ó, te vejo nos 94.660, né, 95 mil pontos. Então veio aqui no fundo anterior, 97.790, a máxima de hoje 97.760. Aparentemente sentiu a região, está com uma sombra superior. E operações públicas eu faço 1 a 2 vezes por ano, então é um privilégio vocês terem esse desafio. Meus alunos da imersão 10, a imersão mais recente, são vendidos desde a máxima histórica, um pouquinho abaixo. E aqui nós conseguimos pegar o último movimento com base numa LTB e num topo mais baixo que o anterior. E agora tem uma cunha. Se perder a base da cunha aqui e perder também o 96.620, volta para os 95.820, aqui o bicho vai pegar. Ok? Então, saúde e paz a todos. Nos vemos mais tarde no radar. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. E mais tarde eu mostro a pontuação no Cartola também. Tem uns camaradas aí que são monstros no Cartola. E o pessoal é bom. Se operar do jeito que tá o desempenho no Cartola, a galera tá ficando rica aí. Então a gente gosta de brincar, somos uma família e seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. E só uma pergunta que fica no ar, eu não tenho nada contra ninguém aí no mercado financeiro, mas como é que o cara consegue operar e atender bem os alunos se ele grava o dia inteiro, posta o dia inteiro, briga o dia inteiro? Eu fico curioso, como é que ele opera? Eu gostaria de ter esse dom também. Gravar, brigar com os outros, ficar o dia inteiro nas redes sociais e conseguir operar e atender os alunos. Um dia eu entendo essa mágica. A minha prioridade é a operação e o aluno, e assim será. Saúde e paz a todos, valeu!